noite, amados, graça e paz do Senhor sobre a tua vida. Que bom nós estarmos juntos, mais uma vez para adorar o Senhor, nessa quarta de avivamento. Nosso anseio, nosso desejo é que teu coração seja avivado, a tua fé seja avivada nessa noite, em nome de Jesus. Por isso quero te convidar a fechar os teus olhos e a orar juntamente conosco, em nome do Senhor. Paizinho querido, muito obrigado pelo privilégio de nós estarmos juntos aqui para te adorar. Eu quero declarar mesmo, Senhor, que tu és bem-vindo neste lugar, tu és bem-vindo, ó Deus, às nossas vidas, em cada casa, em cada coração, que a tua presença se manifeste sobre nós, sobre os nossos corações, Senhor. Nosso anseio, Pai, é experimentar mais e mais o Senhor nessa noite, mais da tua presença, mais da tua glória sobre nós, em todos os momentos deste culto, quer seja, ó Deus, através da adoração e louvor com canções, quer seja através da ministração da tua palavra, ou das orações que serão feitas nessa noite, Senhor, que a nossa vida seja inundada, encharcada e transformada pela tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Quero te chamar aí mesmo no teu lar, a adorar junto conosco e declarar: Senhor, tu és bem-vindo na nossa casa, tu és bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos declarar juntos, queridos, a uma só voz, em nome de Jesus. Sua voz, nós o exaltamos em um só coração, nós declaramos que tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória, e tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus, bem-vindo, tu és Senhor, te adoramos. Pra sempre eu canto a ti essa canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Vamos declarar mais uma vez, Vinícius. Em uma só voz, nós o exaltamos em um só coração, em um só coração. Nós declaramos que tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Nós declaramos e profetizamos que todas as nações hão de se prostrar diante do Senhor. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que tu és o Rei, que és o Rei da glória, e tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. nosso coração é teu. Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de
tudo e de todos. Ansiamos pela tua volta, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja. Vem sobre nós com teu poder. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. E de todos. Oh Senhor, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Exaltado é o teu nome, Senhor, engrandecido. Aí onde você está, querido, no teu lar, feche os teus olhos. Talvez você tenha passado por lutas, por dificuldades. Talvez você tenha passado por problemas em variadas áreas da tua vida. Nessa noite nós queremos orar junto contigo, porque nós cremos num Deus que faz milagres, num Deus que opera maravilhas, num Deus que pode transformar toda a história. Por isso eu queria te convidar a orar. Talvez você precise orar por pessoas que precisam se converter ao Senhor. Este é o momento de você interceder. Talvez parentes, amigos precisam conhecer ao Senhor. Ore por eles, para que o Senhor te dê a habilidade, a oportunidade de falar, mas para que o Espírito Santo esteja tocando o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Talvez você tenha passado por lutas na tua família, no casamento, relacionamento com filhos. Este é o tempo de você orar, colocar a tua família diante do Senhor, para que o Senhor te dê graça, toque a tua vida, a vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais, para que haja mesmo esse toque do Senhor. Talvez você tenha passado por lutas na tua área financeira, devido a este tempo que nós temos passado. Coloque o teu coração diante do Senhor. Deus é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Talvez você está nessa não porque você cometeu algum erro, ou pecado, ou má administração, mas você tem passado por lutas por este momento. O Deus a quem nós servimos é aquele que supre cada uma das tuas necessidades. Em nome de Jesus, eu creio no milagre do Senhor, eu creio no agir do Senhor sobre a tua história, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Talvez você tenha passado por lutas na área da tua saúde, de enfermidades. O Senhor é aquele que já levou sobre si cada uma das nossas enfermidades. Coloque diante dele, peça ao Senhor para que ele venha trazendo cura, o toque dele sobre a tua vida, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos apresentar a vida de cada irmã, ó Deus, neste momento diante do Senhor. Pedimos que a tua glória venha sobre nós, que o teu amor seja derramado sobre as nossas vidas, fazendo um milagre, Senhor, fazendo um milagre nessa vida que necessita de um toque de salvação, fazendo um milagre, Senhor, nessa vida que necessita de transformação da tua presença, fazendo um milagre neste casamento, nesta família, um milagre na saúde. Senhor Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso, não há nada impossível, não há nada nem difícil para o Senhor, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha transformando a situação, transformando a realidade, em nome de Jesus, e haja um mover sobrenatural sobre a vida deste irmão e dessa irmã, em nome de Jesus, amém e amém. Quero te convidar a continuar adorando conosco. Essa canção fala sobre o amor de Deus, este amor maravilhoso, tremendo, amor que fez ele entregar o próprio Filho por nós, amor tremendo,
sobre as nossas vidas. E eu quero te convidar a adorar ao Senhor junto conosco, declarando essa canção em nome de Jesus. Falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que alcança as nossas vidas, alcança, Deus, cada irmão, cada irmã que precisa do teu toque, essa pessoa que ainda não te conhece, alcança através do teu amor, oh Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
salvação, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, queridos irmãos, bom estarmos mais uma vez aqui para celebrarmos o nome do Senhor e também para meditar na sua santa vontade, para através da palavra do Senhor entendermos a sua vontade, o seu propósito e ajustarmos a nossa vida segundo os mandamentos da palavra de Deus. E nessa noite nós vamos meditar sobre o tema o corpo de Cristo. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o seu celular, ou acompanhar o texto que está na tela em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 17. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 17, que nos diz o seguinte: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quero te convidar a baixar a sua cabeça nesse instante, a fechar os seus olhos, e vamos orar ao Senhor agora neste instante. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela tua palavra que é perfeita e santa, e ela é lâmpada para os nossos pés e luz que clareia e indica o caminho a ser trilhado. Pai, fala conosco nessa noite, usa a minha vida para comunicar a tua vontade e que teu Espírito Santo toque os nossos corações para que possamos estar prontos para receber a tua mensagem e dispostos também a te ouvir e viver segundo o teu querer. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Assim te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amanhã no Brasil é celebrado, segundo o calendário católico, o feriado de Corpus Christi. Caso você não saiba, essa celebração foi criada pelo Papa Urbano IV no ano de 1264. E esta é uma homenagem à Eucaristia, ou seja, à Santa Ceia. Sempre este feriado cai numa quinta-feira, porque foi na quinta-feira que o Senhor Jesus celebrou a Santa Ceia com seus discípulos, dizendo que a partir daquele momento o pão simbolizaria o seu corpo e o cálice simbolizaria o seu sangue. Então, neste ano de 1264, o Papa Urbano IV criou esta celebração em homenagem ao sacrifício de Cristo Jesus. Então, neste feriado, celebra-se a Eucaristia ou a Santa Ceia, que remete ao sacrifício de Cristo Jesus. Na noite anterior, o Senhor pegou o pão, partiu, dizendo que simbolizava o seu corpo, que seria entregue naquela cruz por amor de nós, e pegou também o cálice, dizendo que simbolizava o seu sangue, que seria derramado naquela cruz por amor de nós. Então, o objetivo desse Papa, quando criou este feriado, era levar as pessoas a meditar na importância do sacrifício de Cristo e da Eucaristia, da Santa Ceia. Nós protestantes não celebramos o feriado de Corpus Christi, mas nós celebramos a Santa Ceia. E cada vez que nos reunimos para celebrar a Santa Ceia, nós festejamos, nós celebramos. Eu gosto muito de dizer que Santa Ceia não é funeral, é festa, é a festa da vitória da vida, que Cristo se entregou naquela cruz por amor de nós. Portanto, nós celebramos porque o Senhor nos salvou através do seu sacrifício. Certamente que relembramos que foi por nossos pecados que Cristo morreu naquela cruz, mas também lembramos que se não fosse o sacrifício de Cristo, nós não teríamos o perdão, a redenção. Por isso é grande a nossa alegria, porque o Senhor Jesus, de livre e espontânea vontade, se entregou naquela cruz para que nós tivéssemos uma nova vida, para que nós tivéssemos salvação. Então sim, nós celebramos o sacrifício de Cristo Jesus, não apenas no feriado, mas todas as vezes que nos reunimos como corpo de Cristo, como povo de Deus, porque somos alcançados pela graça do dom da salvação de Cristo Jesus, pela graça de Cristo que nos transformou, que nos libertou do pecado e que nos selou para aquele dia que Cristo virá para nos buscar como seu povo e nos levar para o lar celeste.
Mas o que diz para nós então o corpo de Cristo neste dia? Neste ano de 2020, o que o corpo de Cristo diz para mim, para você? O que significa isso para nós e qual o comportamento que eu tenho que ter diante disso? A primeira coisa então que nós precisamos entender, e eu quero te convidar a meditar nessa noite, é justamente sobre isso. Qual é a importância do corpo de Cristo? De que adianta um feriado se eu não entender o significado dele? De que adianta eu falar sobre o corpo de Cristo se eu não discernir o que é o corpo de Cristo? Então a primeira coisa que nós precisamos entender, meu querido, minha querida, você que está nos ouvindo, é que somente através do sacrifício de Cristo é que nós podemos obter perdão. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nos diz, nas palavras do apóstolo Paulo, que nós somos salvos mediante a fé. E isto é um dom de Deus. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque nós ganhamos uma estrelinha de bons meninos, ou porque nos tornamos merecedores, ou porque temos uma vida perfeita. Aliás, ninguém tem vida perfeita. Eu não tenho, eu peco, você também. Todos nós somos imperfeitos. Mas a palavra diz que através do sacrifício de Cristo naquela cruz, e quando eu creio e recebo o dom da salvação através da fé, então eu sou salvo através da obra de Cristo Jesus, não pelas minhas obras, mas pela obra de Cristo Jesus. Aliás, as nossas obras são insuficientes. Claro que nós temos que praticar boas obras, mas nenhuma delas é suficiente para nos salvar. Eu me lembro que meu pai usava de uma cena para descrever o problema das boas obras. Se você pegar um omelete e for quebrando os ovos, um ovo, 2 ovos, 3, 4, está tudo bem. Mas lá no 5º ovo você quebrou e ele estava podre, estava choco, e você não percebeu e jogou no meio da omelete. Toda a sua omelete está estragada, você precisa jogar fora. Infelizmente, as nossas obras são assim. Por mais que a gente se esforce, inevitavelmente, em algum momento, nós vamos pecar. E isso invalida qualquer merecimento de alcançarmos os céus. Mas o corpo de Cristo, então, ele fala sobre o sacrifício de Cristo naquela cruz para que nós tivéssemos uma oportunidade de salvação. E não só isso, quem já recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, está unido a Ele, está unido ao corpo de Cristo. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Ou seja, irmãos, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos celebrando a nossa participação no corpo de Cristo. Ou seja, nós estamos celebrando a salvação. Pela salvação que recebemos mediante a fé no sacrifício de Cristo, nós somos unidos a Ele. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E não só isso, mas todos aqueles que receberam ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, fazem parte da verdadeira igreja de Cristo. E a palavra nos diz que a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Ou seja, quando nós falamos de igreja, obviamente que eu não estou falando de denominação. Eu não estou falando de você participar da igreja presbiteriana independente ou de qualquer outra denominação. Não tem nada a ver com isso. Mas estamos falando sobre ser salvo. Independente da placa da sua igreja, estamos falando sobre crer em Cristo Jesus e viver debaixo dessa fé. Isso é ser igreja de Cristo. Se você é batista, metodista, assembleiano, não importa. O que importa é você ser salvo, ou seja, você crer em Cristo Jesus. E se você crê em Cristo, você é igreja de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui ele está falando sobre as múltiplas formas de exercermos o ministério para que o corpo de Cristo, ou seja, a igreja seja edificada, né? Para que nós sejamos edificados. Então, quem é corpo de Cristo? Quem está inserido no corpo de Cristo? Quem é a igreja? E quem é a igreja? Aqueles que o receberam, aqueles que se abriram para Cristo Jesus e deixaram Ele de fato se tornar Senhor de sua vida. Não tem nada a ver com frequentar uma igreja ou ainda pertencer a uma religião.
tem a ver com realmente deixar o Senhor transformar o nosso ser, todo o nosso caminhar, transformar o nosso pensamento, de forma que nós não vivemos mais como vivíamos anteriormente. Por isso, todo aquele que participa da Santa Ceia, mas ainda não se converteu, ou seja, não se entregou verdadeiramente a Cristo, esse não está inserido no corpo de Cristo e participa dela para a sua própria condenação. Olha só as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Querido, essas palavras são tão sérias que eu quero ler novamente e peço que você acompanhe comigo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por que come e bebe para a sua própria condenação? Deixa eu aqui fazer um parênteses. Muitas pessoas, até mesmo crentes em Cristo Jesus, fiéis, entendem errado este texto e acham que se por algum motivo tiver pecado no dia da Santa Ceia, então não podem participar naquele dia, né? Porque não estão preparados para isso, e aí então terão condenação sobre si. Querido, querida, não é isso que a palavra está dizendo. Claro que obviamente a palavra nos diz que se nós estivermos em débito com o nosso irmão, se estivermos em desavença com o irmão na fé, nós precisamos primeiro pedir perdão, resolver o problema e depois vir até a presença do Senhor, entregando a Ele a nossa oferta, seja a oferta dos dízimos e ofertas, seja através da nossa vida, seja através do nosso louvor. Realmente nós não podemos compactuar com o pecado. Mas o que a palavra está dizendo é que quem ainda não entendeu o dom de Cristo Jesus e o mistério da cruz de Cristo Jesus, simplesmente ainda não se converteu. Por que então bebe e come para a sua própria condenação? Porque não há poder no pão ou no cálice em si mesmo. Se você acha que porque você participa do pão e participa do cálice, pronto, já está tudo feito, você ainda não entendeu. Você ainda não discerniu o corpo de Cristo. O poder então não está no pão, o pão continua sendo pão. O poder não está no cálice, o cálice continua sendo cálice. E embora espiritualmente participemos do corpo de Cristo, mas fisicamente continuam sendo apenas pão e apenas vinho. Portanto, o poder está na salvação através da fé no sacrifício de Cristo Jesus. Ou seja, a Santa Ceia, a Eucaristia, ela só faz sentido na vida daquele que está caminhando com Cristo Jesus. Por isso, quem não crê verdadeiramente, quem ainda não se entregou a Cristo Jesus, está ainda debaixo da condenação do pecado. Por isso que a pessoa come e bebe para a sua própria condenação. Ela não está entendendo, não está discernindo, está ali ouvindo a palavra, mas ainda não se entregou a Cristo Jesus, não discerniu, e ainda está debaixo da maldição do pecado, ainda é filho da ira de Deus. Quem se torna filho de Deus? Aquele que recebeu a Cristo Jesus, e foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Portanto, quem não discerne, ou seja, quem não entende realmente, e por conseguinte crê em Cristo Jesus, ainda está condenado, pois não participa do corpo de Cristo. Participar do corpo de Cristo, querido, não é apenas participar da Santa Ceia. Se você não tem fé, é apenas uma refeição como qualquer outra. Mas se você crê em Cristo Jesus, aí sim a Santa Ceia tem poder na sua vida. Não por causa do pão ou do cálice, mas por causa do ato de Cristo Jesus. E ao participarmos da Santa Ceia, celebramos a nossa fé. E isso faz toda a diferença. Não tem a ver com participar de um ritual, mas tem a ver com exteriorizar uma graça que já é presente no seu ser. A graça da salvação de Cristo Jesus. Se você não crê, você apenas comeu pão e bebeu o cálice. Nada mais do que isso. Somente isso e nada mais do que isso. Mas para aquele que crê, é poder de Deus, é salvação, faz toda a diferença. Agora nós precisamos também entender, querido, que há implicações práticas em participar do corpo de Cristo. Não é somente um ato espiritual, mas tem uma realidade que nos cerca e deve fazer parte da nossa vida. Se você é corpo de Cristo, você precisa viver de acordo com os participantes do corpo de Cristo. Você precisa viver de acordo com essa realidade do corpo de Cristo. Você deve estar se perguntando, né, o que tem a ver o texto que nós lemos no início? Deixa eu explicar. Paulo, no texto que nós lemos no início, ele está falando sobre pureza sexual, sobre a importância de vivermos uma vida de pureza. Por quê?
No texto, Paulo fala sobre a questão de se unir a uma prostituta, se prostituir. E a lógica de Paulo é mais ou menos o seguinte: se eu fui salvo, eu estou então unido a Cristo e participo do corpo de Cristo. E é isto que significa ser salvo, é estar unido a Cristo, é participar do corpo de Cristo. Se eu participo do corpo de Cristo, o meu corpo é membro do corpo de Cristo. Essa é uma consequência espiritual. Se eu sou salvo, eu também sou membro do corpo de Cristo. Logo, quem se prostitui se une corporalmente à prostituta e se torna com ela um também. A palavra diz isso, que quem entra em relação sexual com a prostituta, ali há uma união de carne, uma união de corpos, e esta pessoa está se tornando uma com esta outra pessoa, está se tornando uma com uma prostituta. Logo, prostituir-se é contaminar o meu corpo e, consequentemente, o corpo de Cristo, pois você está unido a Cristo. Querido, você consegue perceber a severidade dessa conclusão? O quanto isto é sério? Se eu estou unido a Cristo e vivo em prostituição, eu estou contaminando o corpo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E isto é grave, isto é muito sério. Você faria Jesus se prostituir? Você teria coragem de fazer Jesus se embriagar? Você teria coragem de fazer Jesus usar drogas? Você teria coragem de fazer Jesus ver pornografia? Você teria coragem de mentir por Jesus ou fazer Jesus mentir? Você percebe a severidade do que significa participar do corpo de Cristo e a severidade do que não é discernir o corpo de Cristo? Porque quem não discernir o corpo de Cristo está apenas participando de uma cerimônia e ainda não goza da realidade da salvação e de uma vida nova. Diante disso, irmão e irmã, nós deveríamos tremer. Nós deveríamos realmente nos ajoelhar diante do Senhor e pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim, pelas vezes que pecamos e não levamos a sério a consequência de fazer parte do corpo de Cristo. Nós deveríamos clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá força para viver uma vida diferente. Perdoe-me pelas vezes que menti, perdoe-me pelas vezes que agi de uma forma que não deveria, que desonrou o teu santo nome. Isto é muito sério. Não é apenas entender de um feriado, mas é viver uma realidade. Aliás, não é apenas celebrar o corpo de Cristo num feriado, mas todo santo dia eu tenho que viver de acordo com a consequência de participar do corpo de Cristo. Buscar viver uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida de santidade. Ser um com Cristo é estar no corpo de Cristo, e isso demanda renunciar à vida anterior de pecados. Se você vivia uma vida dissoluta, abandone essa vida. Se você vivia uma vida de mentiras, abandone a mentira. Se você vivia uma vida que está longe do padrão de Deus, está segundo o padrão do mundo, abandone este padrão, porque ele não serve para você. Você é uma nova criatura e tudo se fez novo. Por isso, quem participa da Santa Ceia, mas não discerne o corpo de Cristo, isto é, que não compreende verdadeiramente o sacrifício de Cristo, come e bebe para a sua condenação. Nós precisamos realmente, de fato, meditar no que significa isso. E trazer para a nossa realidade, não apenas no domingo, não apenas num feriado, mas todo santo dia. Eu tenho bendito o nome do Senhor através do meu viver, com as minhas ações. Realmente, eu tenho alegrado o meu Cristo com o meu viver, com o meu proceder, com o meu falar. Eu tenho vivido como alguém que está unido a Cristo, ou eu tenho desonrado o corpo de Cristo? A verdade é que não é possível estar unido a Cristo e viver pecando normalmente, ou seja, fazer do pecado uma realidade constante em nossas vidas. O Senhor nos chama para uma vida diferente, para uma vida de pureza, não de perfeição, não é isso. É claro que nós erramos, mas nós não podemos compactuar com o pecado, ou pior ainda, fazer do pecado uma normalidade, como se nada tivesse acontecido, como se fosse apenas um deslize. Meu querido, minha querida, o pecado é sério. Ou você se afasta do pecado, ou o pecado te afasta de Deus. Ou você vive como alguém nascido de novo, alguém que faz parte do corpo de Cristo, ou você ainda está debaixo da condenação do pecado e precisa da misericórdia de Deus em sua vida, precisa entregar o seu coração a Ele, precisa se arrepender de seus pecados e abandonar uma vida que é impura, segundo os olhos de Deus, segundo a palavra de Deus.
eu quero te perguntar nesse instante, você que está me ouvindo, você já faz parte do corpo de Cristo? Você já está inserido no corpo de Cristo? Você já entregou o seu coração a Ele e deixou Ele se tornar de fato o Senhor da sua vida? O Senhor, Deus, Ele quer ser Salvador, mas Ele também exige ser Senhor, aquele que controla, aquele que direciona, aquele que nos diz o que fazer e como devemos proceder em todo o nosso viver, na minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos, no mercado, onde eu estiver. O Senhor deve controlar todo o nosso ser. E a segunda pergunta que eu quero te fazer nessa noite é se você tem vivido de forma condizente com alguém que diz que participa do corpo de Cristo, que está unido a Cristo Jesus. Como eu disse, meu querido, não tem a ver com feriado, tem a ver com todo santo dia, porque todo dia daquele que está nos caminhos do Senhor deve ser santo. Viver em santidade é viver separado, é abandonar o pecado, mas se agarrar firmemente ao Senhor. Eu quero te convidar a orar comigo nesse instante. Pai, primeiramente eu quero te agradecer pela maravilha que nos foi ofertada na cruz. Não há em nós qualquer espécie de merecimento. Por mais que sejamos boas pessoas, ainda somos pecadores. Seja por ação ou por omissão, nós somos pecadores. E se dependesse de alcançarmos a perfeição, certamente seria impossível sermos salvos. Mas obrigado por Cristo Jesus que se ofereceu naquela cruz por amor de mim, por amor de nós, para que tivéssemos salvação e vida plena. Obrigado por Cristo Jesus que entregou o seu corpo e o seu sangue naquela cruz, para que nós fôssemos unidos a Ele através da fé, e assim fôssemos feitos filho do Deus vivo. Mas Pai, eu quero também nesse instante te pedir perdão, por todas as vezes que, por ação ou por omissão, nós temos desonrado o Teu santo nome, por procedimentos que não estão de acordo com a Tua vontade, por todas as vezes que contaminamos o corpo de Cristo. Senhor, isto é sério. Por isso pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e Teu poder para renunciarmos uma vida de pecados e vivermos segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor a Ti nessa noite, ó Pai querido. E se esse que me ouve ainda não se entregou a Ti, mas deseja fazer isso, entra neste coração, entra nesta vida, entra nesta casa, ó Pai querido, para fazer a diferença, para que aquele que estava debaixo da condenação possa fazer parte do corpo de Cristo, possa receber salvação, vida plena, vida nova, e também receber o selo para o dia que o Senhor virá buscar aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Assim nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, se você já se entregou a Cristo Jesus, que maravilha, você faz parte do corpo de Cristo. Por isso a Santa Ceia é celebração, é festa mesmo, porque o Senhor venceu a morte e nos trouxe vida. Se você ainda não se entregou, faça isso, para que você possa fazer parte dessa realidade, e não mais viver debaixo da condenação, mas viver debaixo da graça de Cristo Jesus e seu proceder. Amém? Quero lembrar também, se você foi abençoado por essa palavra, dê o seu like, para que você possa continuar recebendo mais mensagens como esta na sua casa, para que o YouTube entenda que você foi abençoado e quer continuar recebendo outras palavras também para transformar a sua vida, para te trazer compreensão da vontade de Deus. Não somente isso, mas se inscreva em nosso canal também, para que você possa nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Também eu peço que você compartilhe com outras pessoas, compartilhe com seus parentes, com seus amigos. São tantas coisas que nós compartilhamos na internet, muitas vezes coisas fúteis, né? Outras não tão fúteis, mas que também não trazem salvação. Então peço que você compartilhe a palavra do Senhor com quantas pessoas você puder, para que mais vidas sejam alcançadas, como você também está sendo alcançado nessa noite. No mais, meu querido, minha querida, o meu desejo é que Deus te abençoe e que você possa estar protegido por Deus todos os dias da sua vida e preparado para o dia em que Cristo voltar para buscar a sua amada igreja, aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe no nome de Jesus.